Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos e essas falas fazem sentido a você, comente, inscreva-se e compartilhe. Hoje falando dessa música que viralizou nos últimos dias, principalmente na última semana, Evangelho de Fariseu, de uma autora chamada Aimee Moraes, que era uma participante de um festival de talento gospel, e ela faz essa música. Eu não preciso falar aqui, fala sobre o Maná, sobre os eventos, etc., em forma de crítica à atual igreja brasileira. E essa música tem dividido opiniões. Muitos estão aplaudindo, sabendo, chamando de uma obra-prima, uma verdadeira crítica social, e já para outros uma estéreo, ela não passa de uma lacradora de momento. Mas a pergunta que fica a partir dessa questão, eu ouvi a música, parte da música, eu entendi qual que era o sentido do que ela realmente estava dizendo. Ela não estava dizendo que a igreja é uma igreja de hipocrisia, é uma igreja de fariseus, mas uma igreja que contém muito fermento de fariseu, muito farisaísmo. E, e ela está sendo, como eu digo, aplaudida por alguns e por outros cancelada. Realmente porque ela está sendo muitas vezes acusada de humanista, etc. Mas desde de quando que essa crise de identidade da igreja ela afeta a todos? Por que se fala da igreja, fala de nós? E, portanto, as pessoas se sentem incomodadas, não muito à vontade, porque fala daquilo que somos, o que realmente a realidade trata, diferente de uma aparente piedade. E se você percebeu, se você leu a Bíblia, teve a oportunidade de lê-la, você sabe que a Bíblia relata muitos períodos de fome, desde lá do Gênesis, passando lá pelo reino de Israel já consolidado, até o primeiro século dos tempos apostólicos de Paulo. E fala de solidariedade. E qual que é aquela característica da igreja de Atos? Da multidão dos que creram, era o sumo do seu coração, partiu as refeições, as orações, etc. Barnabé também era natural de Chipre, também era conhecido como José da Consolação, vendeu suas propriedades e repartiu com os da igreja. E por que essa questão social ela entra em estranhamento com o que nós temos visto ou vivido ultimamente? Nessa ideia de um evangelho do sucesso, da performática coach, dos grandes cachês, dos grandes auditórios, do grande conforto da massa, e alguns líderes se sentem incomodados com isso, sabendo que na história do nosso país, lá no passado, quando os missionários aportaram nessas terras, encontraram muita dificuldade, muita necessidade. Se você pegar a história de cada grupo religioso, lá do século XIX para o século XX, começo do século XX, na primeira metade do século XX, vão ser histórias que tratam da realidade dura e social. E hoje não estamos diferentes. A cantora Aimee Moraes, ela é natural do Pará, e ela fala da ilha de Marajó.
Para quem não sabe, o Pará é um dos estados mais pobres do Brasil. Tem um índice de IDH, que é o índice de desenvolvimento humano, muito abaixo dos padrões da ONU, da, da Organização Mundial da Saúde, da FAO, que cuida que é o Fundo de Agricultura e Alimentação do Mundo. Então, essa crítica social, essa realidade que a igreja está inserida, ela não pode ser negada. Eu, particularmente, se você perguntar o que eu achei da música, eu achei muito original, porque fala de uma realidade, a nossa realidade brasileira, a realidade que muita gente persiste em negar que não existe, mas sabemos que ela está lá, ainda que se negue, ela está lá. E a Aimee, ela tem o seu jeito brasileiro e ela falou de alguns problemas do lado da ilha de Marajó, que fica no Pará, onde tem um forte tráfico de crianças, um abuso infantil bastante considerável naquela região, por ser uma região de extrema pobreza, esses problemas sociais acabam acontecendo. E não diferente quando a igreja está inserida. Então, em relação à música, ela tece, incomodou alguns grandes pastores da mídia e foi aplaudida por outros, se entende-se que a igreja é um organismo e ela está inserida num espaço. Esses dias eu vi alguém falando que às vezes, como igreja não entra mais como organismo, é possível que abra as portas. Quantas obras sociais que algumas igrejas têm implantado? Como, por exemplo, no Nordeste, lá no Norte, nas regiões ribeirinhas, nos grandes bolsões de pobreza, não só lá, no Nordeste, aqui no Sul também acontece bastante. Temos ainda um cenário de pobreza, talvez menor, mas temos. Então, em relação à música, eu acho que ela foi muito criativa e fala de uma realidade. Agora, sei lá, faz para lacrar, eu não posso dizer com todas as palavras. Mas eu tenho certeza que foi um momento e algo bastante necessário para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de sociedade, onde as pessoas são muito mais egoístas. Isso se torna a convivência e a solidariedade muito mais difícil de se praticar. E sabemos que pessoas no mundo existem que praticam isso, é sinal que nem tudo está perdido. Então, essa música Evangelho de Fariseu realmente é uma música que fala de uma realidade que muito se nega. Então, a autora soube usar toda a sua criatividade, seu talento, e falou de uma coisa que muita gente, muito líder religioso, muita gente sempre acaba dando as costas. Então, em relação a essa questão, eu acho que foi extremamente criativo e original da parte da autora. Agora, se é uma crítica, é uma lacração, isso é uma outra questão a ser debatida. Mas vivemos bem a realidade do que ela cantou em versos. A realidade vista em verso e prosa. É isso, pessoal.